Você já parou para pensar que tudo que você pensa que sabe sobre envelhecer pode ser uma grande mentira? E se eu te disser que a sua mente é o único lugar em que a velhice realmente existe? Ou não? Tudo depende das suas crenças. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Seu cérebro não vive sem crenças. Elas podem ser positivas ou negativas. Se você acha que o mundo é um lugar perigoso, você vai ver perigo em tudo quanto é lugar, todos os dias. Se você achar que o mundo é um lugar cheio de oportunidades, as oportunidades vão aparecer para você aqui e ali, porque você está filtrando isso. Seu cérebro segue suas crenças. Ele te mostra o mundo do jeito que você acredita que o mundo é. Suas crenças são como óculos, lentes, que alteram a realidade. O mundo não é como ele é, igual para todas as pessoas, mas como o teu cérebro pensa que ele é. A sua visão de mundo, seu ponto de vista, depende das suas crenças. Por isso elas são tão importantes. Uma das coisas que ampliam seus pontos de vista é a leitura. Ao ler um livro, você está vendo o mundo através dos olhos de uma outra pessoa, através de um outro ponto de vista, diferente do seu. Por isso, ler livros é tão enriquecedor. Por falar em livros, eu lembrei agora de um livro que eu li faz muito tempo, sabe? Eu estava fazendo compras numa livraria em Nova York e achei um livro chamado The Joy of Imperfection. A alegria de ser imperfeito, ou a alegria da imperfeição. E nesse livro, são duas autoras, elas contam uma história deliciosa que tem super a ver com o assunto aqui desse vídeo. Elas falam de uma família que tinha uma adolescente, vamos chamar ela de Júlia, que sempre ficava intrigada porque no Natal a mãe dela fazia um peru delicioso, assim, uma coisa de gostoso. Mas a receita, num determinado momento, explicava que o rabo do peru devia ser cortado em V. E a menina achava aquilo muito estranho. Então ela perguntava para a mãe, mas por que isso? A mãe dizia, minha filha, foi assim que minha mãe me ensinou, a sua avó, e assim tem que ser feito. Para ficar gostoso tem que ser assim. A menina era meio rebelde. Ela não se conformava. Todo Natal ela vinha de novo com questionamento. Então ela foi para a avó. Vó, por que a gente corta o rabo do peru de Natal em V? Para quê? O que isso tem a ver com o sabor do peru? A avó falou, minha filha, foi a minha mãe, a sua bisavó, que me ensinou. Eu não sei te dizer, mas é assim que a receita é, e é assim que a gente faz há anos. Bom, a menina cresceu e um dia, quando ela tinha 20 e poucos anos, ela teve a sorte de poder viajar para a cidadezinha na Alemanha, em que a bisavó dela, que ela chamava de Omi, que Omi é vovozinha em alemão, vivia. E ela foi visitar a bisavó. E ela não perdeu tempo. Assim que chegou, ela já foi direto ao que mais interessava. Bisa, por que a gente corta o rabo do peru, em V, na receita de Natal, que já está sendo passada de geração em geração há anos? A bisavó riu e falou, minha filha, sabe, a minha mãe, a gente tinha poucos recursos na época, sabe? E o nosso forno, ele era pequeno. Então, mamãe resolveu cortar o rabo do peru em V, para o bicho caber no forno. Agora para pensar. Quantos rabos de peru você anda cortando pela vida, já andou cortando pela vida, sem necessidade nenhuma? Exatamente por serem crenças que você aprendeu quando criança. E nunca mais questionou a validade delas. Isso vale uma boa reflexão, não vale? Muitas vezes, os próprios médicos dizem para os seus pacientes, isso é doença da velhice, diabetes, demência, Alzheimer.
E repetem isso para os pacientes, médicos. Já cansei de ver isso. E aí acontece o seguinte, a pessoa que antes caminhava, fazia algum exercício, ela fala, não, agora eu tô velho. E acaba repetindo a situação da música do Raul Seixas. Sabe aquela música? Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Pois é, essa música tem muita sabedoria, né? A pessoa para, ela fica velha, porque na mente dela, ela se sente velha. Mas isso é uma crença, não é uma verdade. Olha, eu vou te contar outra história deliciosa, para você ver o poder que as crenças que a gente aprende da infância, né, tem sobre a gente. É a história de um elefantinho de circo, né? Um elefante pequeno que era amarrado a um tronco pequeno, mas suficiente para o elefante não conseguir sair, né? Uma corda amarrada nesse tronquinho. O elefantinho tentou durante dia e noite se soltar, mas ele viu que era impossível. E aí ele desiste. Sabe o que acontece quando ele cresce? E passa a pesar várias toneladas, onde basta um passinho dele e ele iria arrancar o tronquinho do chão. Bom, acho que você já chegou na conclusão, né? Sabe o que acontece? Ele simplesmente não tenta mais. Porque ele já tentou lá atrás. E ele tem uma memória de elefante. Ele guardou que é impossível se soltar. Então ele grande, com várias toneladas de peso, nem sequer tenta. Essa é uma história verdadeira. Agora, se isso acontece com elefantes, imagine com as pessoas. Então, a minha sugestão para você é: faça uma reflexão sobre as suas crenças limitantes. Porque muitas crenças podem ser positivas, né? Se você acreditar que a velhice é uma ideia da mente, isso significa que você pode ter 70, 80 anos e se sentir jovem e agir dessa forma, tá? O seu corpo, ele vai envelhecer, mas a ideia da velhice, ela não está no corpo, ela está na sua mente. Então, quando vier aquele pensamento, isso é coisa para gente mais jovem, troca ele por um outro. Por que não experimentar? E tenta. Você vai ver uma enorme diferença. Vários estudos da neurociência, eles comprovam que quem tem crenças positivas sobre envelhecer vive pelo menos 7,5 anos a mais. Eu não sei se isso é verdade. Na verdade, pouco importa. O mais importante é que você acredite nisso. Acredite que você não tem que ficar doente porque ficou velho. Isso é muito importante. Toda crença gera um hábito. E os hábitos, eles comandam a nossa vida. Esse é o assunto do nosso próximo vídeo, na próxima terça-feira. Hábitos. Deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E um lembrete. Nossa primeira live vai ser dia 27/8, quarta-feira, às 11 horas da manhã. O tema? 60 mais. Um tempo para ser saboreado e não temido. Nessa live, eu vou te ensinar uma única ação que sozinha vai te acrescentar 10 anos a mais de vida. Obrigado por assistir. E eu faço um último lembrete. Você quer que sua mente seja uma prisão ou uma pista de decolagem? Vai depender exclusivamente das suas crenças. Até o próximo vídeo.